Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um vídeo do Toga Voadora. E você aí já prepara o seu café, já prepara o seu psicológico, porque a gente veio falar de Dark, uma série que acabou com a nossa cabeça 2 anos atrás, acabou com a cabeça de vocês e vai acabar com a cabeça de todo mundo esse ano de novo, na segunda temporada que tá chegando. E pra você que não faz ideia do que a gente tá falando, Dark foi a primeira série alemã produzida para a Netflix e ela estreou em 2017. E ela conta a história ali de 4 famílias que estão vivendo sua vida numa pequena cidadezinha alemã. Até que de repente um menino ali desaparece, né? E aí vai começar o que poderia ser um Stranger Things alemão. Poderia ser somente isso, mas não. Porque de repente tem viagem no tempo na série e de repente todo mundo tá conectado e todo mundo é todo mundo. Não tanto. Mas são coisas complexas acontecendo ali que precisam de pessoas como nós explicando aqui pra internet conseguir debater sobre. Nossa, que prepotência! Não que a gente entenda, a gente só tá disposto a gravar vídeo. Eu tô zoando. Então, a gente vai fazer aqui um resumo sobre essa primeira temporada. Mas a gente não quis fazer um resumo em ordem cronológica, contando tudo o que aconteceu. Porque pra você entender a série e relembrar minimamente o que aconteceu, você precisa lembrar dos personagens e das famílias. E aqui a gente tem 4 famílias muito importantes. Os Dopper, os Conwald, os Nilsson e os Tidman. Como a Nath disse, parece que para entender Dark é realmente você entender a árvore genealógica, né? O que já é muito difícil. É o que a gente vai fazer aqui. Mas um aviso aqui, gente, em todos os vídeos de youtubers brasileiros que comentaram sobre Dark, tem pessoas ali reclamando que o pessoal não estava pronunciando os nomes corretamente em alemão. E, bom, gente, nós somos brasileiros, o máximo que a gente fala de outra língua aqui é inglês. Então, não, a gente não fala alemão e a gente não sabe como se pronuncia todos os nomes em alemão. Se for muito necessário para você ouvir a pronúncia correta dos nomes em alemão, você pode procurar youtubers alemães ou você pode pagar um curso de alemão pra gente. A gente vai mandar os nossos dados e vocês entram em contato. Beleza? Então a gente vai falar, às vezes, em português ou alguma coisa em inglês, assim, o que a gente acha certo. Mas vai estar escrito aqui, vocês vão conseguir entender. E tem mais, que a gente produziu uma coisa especial aqui pra eles, né? Sim! Pra você acompanhar, a gente fez aqui uma árvore genealógica de todas as pessoas importantes da série. Então o link vai estar aqui embaixo para você baixar a árvore genealógica oficial do Toga, que vai ser sua melhor amiga aí no seu celular, enquanto você assiste a série, enquanto você debate sobre a série com seus amigos. Enquanto você assiste esse vídeo também. Também. Então vamos começar aqui com os Conwald. Por quê? Porque eu quis. Mentira. Porque a gente tem o Jonas, ou alguma pronúncia em alemão, que é o personagem principal ali da série. E a gente começa com ele voltando pra escola depois de muitos dias longe, porque seu pai, Michael, teria cometido suicídio. Jonas é filho de Hannah e Michael. E aí quando ele chega na escola, ele vê que sua crush, a Marta, está namorando seu melhor amigo, Bartosz. E, bom... Fura olho, né? Não é? Como muitos adolescentes inconsequentes aí que aparecem nas séries, esse trio de amigos eles vão passear na floresta. Junto com os 2 irmãos mais novos da Marta, o Magnus e o Mikkel. O Mikkel que tem uma importância muito grande na história, porque o Mikkel é quem desaparece. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas toda a história começa a se desenrolar dali. Além do Mikkel desaparecer, o Jonas encontra um adulto misterioso que entrega pra ele uma caixa com várias coisas, mapas e uma carta de suicídio que foi entregue pra avó dele, antes dele aparecer. Sim, acontece que essa carta de suicídio é uma versão antiga da carta de suicídio que o Jonas já conhece do pai dele. Então, assim, é como se fosse uma duplicata da carta de suicídio. Eu não deu muito sentido daquilo no começo. E munido desse mapa ali, ele entra nessa caverna que tem na floresta e ele viaja pra 1986. E lá ele encontra o Mikkel. Mas ele não pode trazer o Mikkel de volta, porque além de encontrar o Mikkel, ele encontra o cara misterioso da floresta, que é ele mesmo, exatamente, no futuro. E esse cara fala pra ele, se você levar o Mikkel pra 2019, você vai destruir a sua própria existência. Porque o Mikkel é quem? É o seu pai. Acabou aqui. E além disso, ele descobre então que a Marta, sua crush, é sua tia. E aí a cabeça dele buga completamente. Exato.
Quê? Bom, conversando com a sua avó Inês, ele percebe que ela sempre soube a verdade sobre o Michael, que ela sempre sentiu. E, bom, aí o plot do Jonas vai se desenrolando até chegar no que nós vemos no final da temporada, quando, achando que podia consertar as coisas, ele tenta destruir a passagem ali na caverna, o que acaba dando errado e leva ele lá porque nós acreditamos, né, que seja o ano de 2052, que é onde ele termina a primeira temporada ali no futuro pós-apocalíptico. Bom, agora vamos para Hannah. Hannah é a mãe de Jonas, que é a viúva de Michael. Ela tem um caso com Ulrich, o Ulrich Nielsen, que vamos falar mais pra frente. E esse caso logo termina quando o Mikkel desaparece. Lá em 1986, um dos anos no qual a série se passa, né, a Hannah tinha 14 anos de idade e ela era uma vaca mirim. A vaca que ela seria no futuro, ela já era ali. Ela tinha um crush muito grande no Ulrich, mas o Ulrich, além de ser mais velho que ela e não ter muito interesse, ele tinha namorada, né? E o que ela faz então com a namorada dele? E ela espiona os dois tendo um relacionamento sexual. Uma relação sexual. Uma relação sexual e denuncia ele pra polícia falando que ele estuprou a Catarina. E essa denúncia ela fez pro Egon Tidman, que é um policial muito importante da família Tidman, do qual também vamos falar daqui a pouco. Aqui, só por curiosidade, ainda em 1986, Hannah e seu pai encontram quem? Jonas! Perdido na estrada enquanto estava chovendo ali. É quando ele passou na caverna, né? E foi pra 1986, e eles oferecem uma carona pra ele, porque tava chovendo e tinha acontecido o desastre em Chernobyl e a chuva podia ser ácida e tal, mas ele não liga e fala que quer continuar andando sozinho. Em 2019, a Catarina, que é a esposa do Ulrich, ela descobre que a Hannah tá tendo um caso com o marido dela, e assim, é meio que ali que se desenrola o plot dessa traição, e a Hannah continua sendo uma vaca eternamente. Aqui, outra pessoa importante dessa família é a Inês Conwald, que ela é a mãe adotiva do Michael. Em 1953, só pra te lembrar, a Inês ela é filha do Daniel Conwald, que é o chefe de polícia ali da cidade. Mas pouco é mostrado, então a gente já vai para 1986, onde ela é enfermeira do hospital da cidade e ela acaba encontrando o Mikkel. E ele afirma pra ela que ele veio do futuro, ela não entende, trata ele de que ele tinha quebrado a perna e tal, e acaba adotando esse menino. Mas futuramente ela vai saber que isso era verdade quando ela encontrar a carta que ele escreveu antes do suicídio, na qual ele deixou anotado que essa carta só podia ser aberta depois do dia 4 de novembro de 2019, que é depois que ele já tivesse se suicidado e que o Mikkel criança já tivesse sumido e ido de passado. Bom, vamos passar agora para a família Nielsen, que é da onde o Mikkel nasceu. Mikkel, 2019, ele é filho da Catarina e do Ulrich. E ele tem 2 irmãos, a Marta e o Magnus. E como a gente já disse, em 4 de novembro de 2019, ele desaparece na floresta porque ele foi lá com seus irmãos fazer coisas de adolescentes inconsequentes. Indo pro passado, ele no início estranha muito até conseguir entender tudo o que aconteceu, mas ele acaba não voltando e ficando ali, tendo contato com personagens que ele sabia que eram personagens mais velhos lá do futuro dele em 2019, e ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali em relação ao Mads, que é o tio dele que ele nunca conheceu, que é irmão do pai dele, né, e que na época era criança e tinha desaparecido também. Depois disso, a Inês adota ele, como nós já falamos, e aí vocês já sabem o que acontece. E aí a gente vai pro pai do Mikkel, o Ulrich Nielsen. Ele, em 1986, é tido como um adolescente problemático, né, todo zoado, porque o irmão deles, o Mads, ele desapareceu e ninguém conseguia saber como, onde que tá esse menino. E ele tem uma relação não muito boa com o policial lá, o Tidman, principalmente porque, por causa da Hannah, ele foi acusado de estupro e o policial não confia nele, e o Tidman sempre fala que ele acha que o Ulrich é um jovem problemático. Isso vai ter relação com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Em 2019, o Ulrich tem uma vida normal de casado, ou seja, ele é casado com a Catarina, tem
3 filhos. Por que eu falei que esse Uma sotaque, vida normal, enfim? de casado e amante. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Ele tem 3 filhos e ele é amante da Hannah. Após o desaparecimento do Mikel, ele entra numa busca incessante, porque, né, o filho dele desapareceu. E ele começa a ver coisas similares com o desaparecimento do seu irmão Mads. E em toda essa investigação, quando ele percebe que o que está acontecendo com o filho dele é a mesma coisa que aconteceu com o irmão dele no passado, ele consegue descobrir sobre a viagem no tempo, ele volta para 1953 e aí ele encontra lá quem? O Helge Doppler, que ainda vamos explicar mais pra frente, mas que lá em 2019 é um velho, aqui em 53 é uma criança. O Ulrich descobre que tudo que está acontecendo por causa do Helge Doppler e das coisas que ele fez. O Helge, inclusive, é quem está por trás dos assassinatos das crianças. Ele pensa o que então? Se eu matar o Helge, vai dar tudo certo, não é? Ele vai então e ele tenta matar a criança a pedrada na cabeça, o que é claro, dá errado, o menino não morre, ele só ganha a cicatriz que o Helge sempre teve a vida inteira e o Ulrich fica preso em 1953. E o Doppler com estresse pós-traumático. Exato. Sim. Um estresse que ele já tinha que ele só descobre onde foi causado aqui. Detalhe, ele é preso pelo policial Tidman, que ia ter problemas com ele lá em 86, mas na época era um policial jovem que nem sabia ainda quem que era aquele cara aleatório ali. Mas ele não foi com a cara dele desde o início. E ele foi preso pelos crimes que estavam acontecendo ali na cidade. E aí ele não consegue voltar para 2019. Então vamos para a mulher do Ulrich, a Catarina Nielsen. Em 1986, ela era uma boa aluna ali da escola. E ela tinha um relacionamento com o Ulrich, já namorava. E aconteceu todo aquele rolo do estupro. Ela tinha sido... A mãe dela tinha batido nela, então ela tinha hematomas, por isso que foi mais difícil ainda explicar o negócio do estupro. A Catarina acha que a Regina que falou isso pra polícia, porque a Catarina e o Ulrich tinham feito uma brincadeira super saudável de amarrar a Regina numa árvore e, assim, ficar zoando ela, uma coisa super legal, né? Super legal. E aí, por isso que a Catarina acha que ela que falou esse negócio do estupro. E pega ela de soco na floresta. Mas aparece um homem desconhecido com uma arma que fala para de bater na Regina e ela para e sai. Esse homem, que é o Boris Newell, vai ser explicado daqui a pouco por nós também. Em 2019, Catarina é a diretora da escola e mãe do Mikel, do Magnus e da Marta, casada com o Ulrich, sendo traída pela Hannah. Isso aí. E quem tá tendo que lidar com o fato de que os alunos da escola estão desesperados porque tem criança desaparecendo, vamos mudar com essa bagunça. Vamos então para outra família, a família Doppler, que talvez seja uma das famílias mais importantes e complicadas e complexas ali. Peter Doppler, em 2019, é um terapeuta ali da cidade que aconselha o Jonas após o suicídio do seu pai. Ele é casado com a Charlotte e tem 2 filhas, a Francisca e a Elizabeth. Bom, as filhas do casal elas são importantes ali, mas não tem tanta relevância também. Só em algumas questões, por exemplo. A Elizabeth é a filha deles que é surda, que se comunica através da linguagem de sinais, inclusive até com o namoradinho dela, o Yasin, ela se comunica só com linguagem de sinais também. E a história dela tem um pouquinho mais de relevância porque o namoradinho dela é uma das crianças que desaparece e ela tem contato com um personagem muito importante que é o Noah. O Noah encontra ela um dia quando ela tá no caminho pra casa e ele entrega pra ela um relógio e diz: entrega esse relógio aqui pra sua mãe. E ela vai lá e entrega o relógio pra mãe. E a Francisca Doppler é sua colega do Jonas e do Bartosz e que namora o Magnus. Uma personagem que podia não estar ali pra diminuir a árvore genealógica, né? Né? Mas tá bom. Por favor, mas Às tudo vezes ela vai bem. ter importância agora, né? Quem Sim, sabe? faz todo Sim. sentido. Bom, mas vamos falar do Peter de fato. As conexões do Peter são bem misteriosas. Ele é filho do Helge Doppler, mas não se sabe quem é a mãe dele. E embora o Helge seja visto ali na cidade de Winden nos anos de 1953 e também em 86, o Peter conta pra todo mundo que o pai dele só foi ali pra cidade em 1987, né? Então, o que acontece aí com o Helge nesse período de 1953 até 86? A gente sabe que ele esteve com um certo alguém ali chamado Noah, né? Mas como se não bastasse a relação cheia de segredos e problemas que ele tem com o pai, ele também não tem uma relação nada boa com a esposa.
Eles não dividem o mesmo quarto desde que a mulher dele, a Charlotte, descobriu que ele encontrava uma prostituta, a Benny, que não ficou muito certo pra gente o lugar dessa prostituta, mas ela parece que tem uma grande importância. Apesar que no começo da temporada fala pra gente que ele já não visitava ela há mais de um ano. Sim. Bom, lá em 2019, na noite do desaparecimento do Michael, o Peter, inclusive, ele dirige até o trailer onde a Benny morava. A Benny vê ele, mas ele não vai até ela. Ele vai até o bunker, lá onde o Noah e o Helge faziam as experiências. Ali naquele bunker ele tá ali fazendo uma espécie de oração, ele tá ali quieto e surge um buraco de minhoca, um portal que se abre ali e traz o corpo de uma criança. O corpo dessa criança aparece ali, ele tenta reanimar ele, mas a criança tá morta. Ele decide então ver os documentos que a criança tinha uma carteirinha de escola com ela e descobre que essa criança é o Mads Nielsen, o irmão do Ulrich, que tinha desaparecido lá em 86 e foi mandado para 2019. Nisso, Peter chama imediatamente o Trond T. Nielsen e ele é seguido pela Claudia Tiedemann, que vão correndo pra floresta. E no meio de tudo isso, o que falar da Charlotte? A coitada não sabe de nada do que o marido sabe. E a mulher é a investigadora da polícia, ela é a chefe da polícia e ela tá tentando ali descobrir tudo que o marido dela já sabe. Durante grande parte ali da temporada, ela não sabe sobre nada da viagem no tempo. Mas desde que ela era criança, ela já investigava as questões dos pássaros mortos. Ela tinha muita curiosidade de saber por que aqueles pássaros morriam ali na cidade. Desde 86, quando ela é só uma adolescente, ela inclusive encontra o Jonas quando o Jonas viaja lá. Ou seja, todo mundo encontra o Jonas. Sim. E apesar da Charlotte ser a última a saber de tudo ali, o seu avô era uma pessoa muito importante, que é o H.G. Tannhaus, que é o relojoeiro ali, e ele tem um livro muito famoso, que é Uma Jornada Através do Tempo, que explica um ciclo de 33 anos, buracos de minhoca e essas coisas todas que estão sendo mostradas na prática na série. E ela lembra de ouvir isso ali da família dela. Bom, acontece que no final da temporada ela começa a entender que as pessoas estão viajando no tempo. Quando ela vai olhar um jornal ali de 1953, vê uma fotinha ali e olha, quem que tá preso lá em 1953? O Ulrich. Pois é, ele tinha sido preso lá em 53, como a gente disse, por ter agredido o Helge Doppler. Então vamos para o Helge Doppler. Ele nasceu na década de 40 e morava na sua casa luxuosa com sua família Doppler e era criado por sua mãe Greta, que era muito rígida e rigorosa e... Nossa, não deixava ele nem sujar a roupinha, coitado. Isso, só que ele era muito curioso e desde essa época ele já também observava ali e colecionava alguns dos pássaros mortos, uma coisa que a nora dele vai fazer no futuro. E lá na época dele, quando ele tá um dia passeando, andando perto da usina, ele vê os policiais encontrando 2 corpos de crianças, né? E esses corpos de crianças são quem? São os corpos do Eric, que é o menino ruivo, lembra dele? E o Yasin, que era o namoradinho da Elizabeth, o surdo também, lá do 2019, que morreram lá, foram mandados pra cá. A polícia encontra os corpos deles aqui em 1953. O Helge conhece o Ulrich numa coisa meio chata, né? Porque o Ulrich queria matar ele. E dá uma pedrada na cabeça, tornando aquela cicatriz bem característica que no começo da temporada é muito bom, porque você não tá vendo quem é quem. O Helge pelo menos tem uma cicatriz enorme na cara que você consegue distinguir. Você sempre sabe quem é ele. Acontece que aqui ele acorda no bunker e quando ele acorda nesse bunker é o momento lá do final do último episódio em que abre o portal e ele e o Jonas se encontram e ele vai parar lá em 1986, que a gente sabe que é quando o Noah vai encontrar ele e eles vão começar a ser meio que ali, não comparsas, né? Ele vai ser o subordinado do Noah, na verdade. Vai ser o capacho do Noah. Vai ser o capacho do Noah. Uma parte aqui que nós não vamos explicar porque já foi falado nos nossos vídeos é como que funciona esse período então até 86. Tipo, ele foi pra lá criança e ficou pra lá criança porque ele também tá adulto em 86. Isso é uma coisa que ainda tem que ser explicada pela série. Mas ele ficou viajando de tempo em tempo ali, de ano em ano com o Noah. E em 86 nós temos o Helge também adulto ali vivendo na cidade. E trabalhando como faxineiro na usina nuclear. E secretamente sendo o capanga do Noah. Então é ele que vai ser responsável por todos os sequestros de todas as crianças que desaparecem e morrem na série. Em 1986, ele é questionado ali pelo policial Tiedemann
e marca uma entrevista e tal. Só que o eu dele do futuro, puto já com tudo isso, tenta matar ele e bate o carro, enfim, ele não consegue comparecer nessa entrevista e é por isso que a gente tem uma parte do diário do Tiedemann em branco. Sim, exatamente. Só que um detalhe, ele não morre. O eu dele do futuro tenta matar ele, mas acaba se matando no acidente. Então, é por todos esses traumas que lá em 2019 o Helge é esse homem idoso ali, vivendo no lar de idosos completamente perturbado, sem saber o que aconteceu na vida dele, e é por isso que ele é um personagem tão misterioso, porque a gente só vai realmente entender o que aconteceu na vida dele quando a gente vai para esses anos do passado na história. Mas enfim, o que acontece é que ele fica perturbado a temporada inteira até decidir ir lá pro passado e tentar matar o eu dele do passado, como nós já falamos. Ou seja, tá Quanto tudo mais errado. a gente fala, mais absurdo fica, mas vocês já assistiram, então vocês estão acostumados. Bom, os pais do Helge são importantes também. O pai dele, Bernd Doppler, ele era o diretor ali da usina nuclear, que no futuro vai ser substituído pela Claudia Tiedemann. Em 1986. No futuro é 1986, porque aqui os pais dele estão em 1953. Isso. O Bernd, uma das maiores paixões da vida dele é a ideia de criar a usina nuclear. Ele é quem é o... Precursor? Isso! Ele é quem é o precursor ali de todo o projeto. E ele, inclusive, tem mais amor por essa usina nuclear do que pelo próprio filho, que é sempre deixado de lado. Até porque tem aquele lance ali de que provavelmente o Helge Doppler não é filho do Bernd, porque a Greta conta isso numa conversa que ela tem com o Noah. Quando ela tá conversando com o Noah, ela fala ali que aparentemente o filho dela não é filho do marido, é filho de outra pessoa. E de quem a gente não sabe. É. Em 1986, o Bernd, ele tá ali já querendo passar o cargo de diretor pra Cláudia e ele confia muito nela, diz que ela vai ser ótima, mas ela vendo os relatórios, vê umas coisas diferentes. Mesmo assim, ele não explica, diz pra ela que ela realmente é a melhor pessoa pra substituir ele pra superar essa crise nuclear após o acidente de Chernobyl. E bom, nisso aqui tudo ele estava numa cadeira de rodas, a gente não sabe como foi que ele perdeu toda a sua mobilidade. Acontece que a história se desenrola até que nós também não sabemos como. Ele perde a casa dele, ou a casa dele é transferida para os Tiedemann, para que se torne futuramente o que vai ser o hotel da Regina. Bom, indo para a última família então, os Tiedemann. E a gente tem aqui o Bartosz Tiedemann. Ele é aluno do colégio lá da pequena cidade alemã, melhor amigo de Jonas e filho da Regina e do Alexander Tiedemann. Em 2019, Regina é a dona do hotel ali da cidade e o Alexander, ele é o diretor da usina nuclear. Isso coloca o Bartosz numa elite da cidade e ele fica meio excluído, né? Porque a cidade é toda de operários da usina. Então, o único amigo dele é o Jonas. E o que ele faz quando o Jonas não está é fumar maconha e jogar videogame. Eu ainda estou rindo da parte que ele é excluído porque ele é da elite, mas é verdade, é o que acontece com ele. Socialmente, sim, né? Sim. Bom, acontece que enquanto o Jonas estava em tratamento, como a gente já disse, né, o Bartosz deu uns pegas ali na Marta, que foi crush namorada dele, e agora é crush namorada do Bartosz, é uma cor de adolescente ali. Só que o Bartosz ele só parece mais um cara aleatório ali na história, que tá envolvido ali com o tráfico de drogas do Eric, que é o menino ruivo que desaparece, até que o Bartosz recebe uma ligação de um cara chamado Noah que quer conversar com ele. Ele acha que esse Noah é o fornecedor de drogas do Eric e por isso ele se dispõe a ir conversar com o Noah para ver o que ele quer dizer. Mas acontece que Bartosz é surpreendido pela visita da sua avó Cláudia, que ele achava que estava morta. E no começo ele julga a avó por ela ter abandonado a família, né? Deixado que eles achassem que ela estava morta. Mas aí ele percebe que ela está envolvida em algum mistério que não dá pra explicar assim tão facilmente. Logo depois ele encontra o Noah. E o Noah meio que fala pra ele que está ocorrendo tudo bem, tá tudo certo, tudo como previsto. E o Bartosz concorda em fazer o que o Noah tá pedindo pra ele. É aí que a gente acha que o Bartosz é o Noah no futuro. Essa é uma teoria que é muito forte no fandom de Dark.
Bom, acontece que algo que não é só teoria, mas sim uma coisa que já é quase entregada ali pela série, é que tanto o Bartos quanto a própria mãe dele são descendentes do Trond Nielsen, porque o Trond teve um caso com a Cláudia no passado. Então a gente já tem ali mais interligações entre as famílias. O pai do Bartos, o Alexander, ele aparece na série como Boris, e ele aparece naquele momento que a Catarina tá espancando a Regina, e ele aparece com a arma falando para, né? Ele se apresenta pra Regina como Alexander, mas depois a Hannah vê ele enterrando um saco lá na floresta, que tem fotos, passaportes com esse nome de Boris. Isso aqui vai ser importante porque lá no futuro a Hannah é massagista do Alexander e ela vai subornar ele com essa sacola que ela vai lá, vai encontrar e vai lá falar pra ele: eu quero que você destrua a vida do Ulrich, porque senão eu vou contar pra todo mundo o seu segredo, Sr. Boris. E aqui a gente tem o Egon Tiedemann. Ele é pai da Cláudia e ele é casado com uma mulher chamada Doris. Ele é aquele chefe de polícia que a gente viu que descobriu os corpos dos meninos em 1953, prendeu o Ulrich em 1953, prendeu o Ulrich por tentativa de estupro em 1986. E não só por isso, em 1986, ele estava investigando o desaparecimento do Mads, e ele acha que o irmão mais velho, o Ulrich, tinha alguma coisa a ver, então ele nunca foi com a cara dele. A esposa dele, Doris, parece não ter muita importância, mas ela tem muita ligação com uma personagem que faz parte da família Nielsen, mas que nós achamos melhor não falar dela no começo do vídeo para não ficar tão confuso. A Doris Tiedemann, como eles estão passando por dificuldades financeiras, eles alugam um dos quartos da casa. Eles recebem a Agnes Nielsen junto com o seu filho Trond Nielsen. O Trond Nielsen, ele é o pai do Ulrich, vô do Mikkel. Então a Agnes, ela chega ali com esse filho, ninguém sabe quem é, ela é só uma mulher muito estilosa e misteriosa. Só que a Doris aqui, esposa do Egon, ela vai tendo interesse por ela, elas não chegam a ter nada de fato. Mas fica meio subtendido. A neta da Doris do Egon, Regina, ela é proprietária do hotel ali da cidade. Em 1986, a Regina era uma adolescente quieta, muito na dela e sofria muito bullying. A mãe dela, Cláudia, era nova diretora da usina nuclear e o pai dela não é mencionado, apesar de que no episódio 6 dá indícios que ele seja mesmo Trond. Como ela era uma adolescente muito na dela, acontece aquele episódio que a gente já falou, do Ulrich e da Catarina amarrarem ela na árvore e blá blá blá. Aparece o Boris, que depois muda o nome pra Alexander e protege ela ali. Bom, ela leva o Alexander lá pra usina de energia da mãe dela. E é ali que a Cláudia vai dar um emprego pro Alexander pra ele conseguir ajudar ela em algumas coisas secretas que ela tava precisando ajeitar ali. Em 2019, a Regina ainda descobre que ela tá com câncer de mama em estado avançado. Ou seja, a vida dela foi uma merda praticamente inteira e agora ela ainda tá com câncer. Sim. Bom, mas sabe sobre isso que a gente estava falando aqui agora, da Cláudia ter contratado o Alexander para arrumar algumas coisas que ela tinha ali? Essas coisas estavam relacionadas com a caverna que ela encontrou ali perto da usina. Então, antes da gente partir para os dois últimos personagens que deixamos intencionalmente para o final, que são a Cláudia e o Noah, vamos falar de uma última membro da família Tiedemann que é muito importante, a Gretchen, que é a cachorrinha poodle, que traz a melhor questão, a maior pergunta da série: como que ela abriu a porta, né? Como a cachorra abriu a porta? Nós já respondemos isso, tá lá no nosso vídeo de 2017, vai lá assistir. Em 1953, a Cláudia tinha um pequeno poodle e ela estava passeando ali com o Trond. O Helge vê aquele casalzinho, né, até com um cachorro, fica com ciúmes, joga um graveto na caverna, a Gretchen sai correndo e vai aparecer em 1986, aonde a Cláudia, mais velha, encontra ali a sua cachorra. Vamos falar da Cláudia então, porque agora a coisa começou a esquentar. Bom, depois de 50 personagens. Depois de 50 personagens, a coisa ficou boa. A Cláudia, quando ela era mais jovem, ela morava nessa época aí com os pais dela, Egon e Doris. E desde a época em que o Trond, junto com a mãe Agnes, mudou ali pra casa dela,
Ela já tinha um crushzinho aí com ele. Um crushzinho que contava com uma inveja do Helge Doppler, porque o Helge também já conhecia ela. Ela ajudava ele com as lições de matemática, mas ela não dava muita bola pra ele. Ele tinha um certo ciúme, barra inveja, barra raiva ali, tanto da Cláudia quanto do Tronte. Em 1986, a Cláudia tem a sua filha Regina, ok? E ali ela começa a ser treinada pelo Bernie Doppler, que era o diretor. Ele começa a mostrar os segredos da usina, ele leva ela na caverna e mostra que lá tinha galões gigantes de dejeto nuclear. E ela contrata ali o Alexander, né, que aparece por causa do rolo da Regina, e pede pra ele trancar todos esses lixos tóxicos ali na caverna. Bom, é nisso então que, como nós dissemos, ela encontra a cachorra e é a cachorra aparecer depois de 33 anos que desperta ali nela a ideia de que tem alguma coisa acontecendo que tem a ver com viagem no tempo. O que ajuda ela a investigar isso mais ainda é que o Helge intencionalmente deu de presente para ela o livro escrito pelo relojoeiro lá do passado, né? Que era o Jornada através do Tempo. Então é a partir daqui que ela vai estudar e adquirir todos os conhecimentos que ela tem sobre viagem temporal. Cláudia, então, se torna uma viajante no tempo que aparentemente tá do lado oposto do Noah, e ela tenta impedir as mortes das crianças, ou pelo menos entender, e ela vira uma aliada do Jonas. Jonas adulto. Do Jonas adulto. Ela aparece como uma mulher idosa em 2052, lá no bunker, fazendo uma linha com as fotos das pessoas e tentando organizar aquelas coisas. Só fazendo um parênteses aqui, porque muita gente se questiona, como é que o pessoal fala que a Cláudia veio em 2052? É porque quando ela aparece ao longo da série fazendo essa linha de fotos, né, lá no bunker, a gente acha que ela tá em alguma das 3 linhas temporais. Só que quando o Jonas vai para 2052, lá no final da temporada, a gente vê que o quarto em que ele chega é esse quarto onde mostraram antes pra gente a Cláudia selecionando e ligando as fotos. Ela retorna em 2019, após todo mundo achar que ela tinha morrido. Ela encontra o Tronte e o Peter, após eles encontrarem o corpo do Mads, como a gente já falou. Lá ela mostra pra ele o seu caderninho, explica o negócio da triqueta, né, que é aquele desenho. E ela também encontra o Bartosz e conta pra ele ali que ela tá viva. Ela continua fazendo suas visitas, né, porque depois disso ela vai pro passado para visitar o relojoeiro, o Tannhaus, lá em 1953. E ela dá plantas para ele poder conseguir criar o aparelho lá de voltar no tempo, para que ele pudesse construir e, consequentemente, lá no futuro, em 2019, o Jonas pudesse usar ele para fechar o buraco de minhoca, né, e tentar destruir tudo. Então é isso aí, você ajuda a pessoa do passado a criar o equipamento que você usou para que você possa fazer outra pessoa destruir ele. Se você não entendeu nada, tem vídeo no canal explicando que tipo de viagem no tempo é essa. Isso. E agora vamos pro Noah. O ser Noah é mais que ninguém misterioso. entende e acabou. É isso, o Noah tem uma roupa de padre e ninguém entende se ele é padre, se ele é pastor, se ele é o Jonas, se ele é o Bartosz, se ele é um delírio coletivo. Não é isso. O Noah, que em alguns momentos da série também é chamado de Hanno Tauber, ele era então um pastor misterioso que viajou através do tempo por todos os anos ali e influenciou as ações de todo mundo da cidade. Ele acreditava que ele estava sim trabalhando para um propósito maior, que seria elevar a humanidade através das viagens do tempo. Tal como Noé mesmo, que salvou todo mundo. Noé, exatamente. Do dilúvio. Isso para ele tornaria possível ali que ele reorganizasse todos os eventos e acabasse com essa predeterminação que existe ali no ciclo do tempo. E ele acreditava que estava no lado bom da história e a Cláudia no lado ruim, mesmo ele matando crianças, mas que pra ele seria um sacrifício necessário. Sim, não só um sacrifício para Deus, mas em relação às outras crenças herméticas ali que ele tem, que tem a ver com a tábua de esmeralda que tá ali nas costas dele, que vocês têm uma explicação maravilhosa da Nath também no vídeo de 2 anos atrás. É isso aí, a gente vai te mandar pro passado o tempo todo aqui, literalmente.
E ele viveu ali na cidade de Winden aos seus 42 anos. E foi ali nesse momento que ele assumiu esse nome Hanno Tauber. Foi ali também, em 1953, que ele apareceu para consolar a Greta, né? Onde ela contou para ele ali de todo o lance do filho dela, que ela acha que não é do marido. E é aqui que muita gente acha que ele foi o marido pastor que a Agnes Nielsen diz que tem. Que então ele seria quem deu descendência a toda a linhagem Nielsen que existe ali. E aí, gente, é aqui que a coisa fica muito louca. Porque olha aqui, ó, raciocina. Presta atenção! Não é confirmado que o marido pastor que a Agnes Nielsen disse que tem realmente é o Noah, mas deve ser, porque não tem outro pastor na série. Pelo menos não mostraram. Pelo menos não mostraram. Então, se ele teve um filho com a Agnes, que é o Tronte. O Tronte é pai do Ulrich, que é pai do Mikkel. Ele deu origem ali a toda a linhagem Nielsen. Só que o Tronte, ele não é só pai do Ulrich. O Tronte, ele também é pai da Regina. Né? Se tiver confirmado que o Tronte e a Cláudia tiveram um caso, eles tiveram a Regina. E a Regina é a mãe do Bartosz. E a grande teoria, a grande aposta do pessoal é que o Bartosz vai envelhecer e se tornar o Noah. Gente, se isso for verdade, o Bartosz envelhece, se torna o Noah e volta pro passado pra dar origem à linhagem não só dele mesmo, como mas de de todo mundo. mundo. E, inclusive tem uma pessoa, eu esqueci o nome da nossa inscrita aqui, que lançou uma teoria em 2017, que a gente inclusive botou a teoria dela no vídeo, mas de que se esse lance tiver certo, é isso mesmo, gente. A série vai ser sobre toda essa família, todas essas pessoas que estão presas nesse paradoxo temporal eterno. No momento em que alguém ali quebrar o paradoxo temporal, todo mundo morre. É, tipo isso. Então é isso. Esse é um resumido sobre a primeira temporada de Dark, que a segunda temporada estreia dia 21 na Netflix. Por um teaser que eles lançaram no YouTube, a gente acredita que só teremos 3 temporadas, então fica de olho. A gente vai maratonar a série, vai ter crítica, vai ter vídeo explicando, vai ter tudo. Então também curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui o que você tá esperando pra essa série maluca. Inclusive, nós precisamos de ajuda de vocês para 2 coisas. Primeira delas, no dia que a segunda temporada for lançada, enquanto vocês forem assistindo, sintam-se à vontade para incomodar a gente com o seguinte: estão assistindo a série, teve dúvida? Manda mensagem no Instagram do Toga, manda mensagem pra gente já saber quais são as dúvidas de vocês na hora que a gente for gravar o nosso vídeo. Sim. E a segunda coisa é que a gente surta, mas a gente gosta bastante de falar sobre viagem no tempo. E alguns de vocês nas redes sociais chegaram a pedir pra gente falar de outras obras que envolvem viagem no tempo também. Então deixem aqui nos comentários desse vídeo se vocês realmente curtem outras obras com essa temática e quais obras, antigas ou não, novas ou não, que envolvem viagem no tempo, que vocês gostariam que a gente falasse. Então é isso, até a maratona de Dark e até a próxima. Tchau! Tchau!